Olha, bateu completamente o desespero no Bolsonaro porque o Tribunal Superior Eleitoral determinou a desmonetização de vários canais bolsonaristas. O canal do Brasil Paralelo está desmonetizado até o dia seguinte à eleição, ou seja, até 31 de outubro, o canal Brasil Paralelo não ganha mais um centavo. O canal Foco no Brasil é um canal que diz que não é oficial do Bolsonaro, mas que eles têm sempre um repórter que segue o Bolsonaro, não importa onde o Bolsonaro vai, inclusive em lugares onde nem a imprensa consegue ir, vai lá o pessoal do Foco no Brasil com uma câmera, tal, vários vídeos do Cercadinho são lá, quase todos eles do Foco no Brasil, exclusivos, porque a imprensa não tem acesso. Esse canal também foi desmonetizado. 2 outros canais de fake news bolsonaristas, que eu vou te dar o nome aqui, também foram desmonetizados. Um deles é a Folha Política. A Folha Política é um canal que surgiu em 2013, não só no YouTube, mas eles eram muito fortes em site. E esse canal surgiu quando o bolsonarismo começou a surgir lá em 2013. Sempre foi um site de fake news, eu não sei como esse site ainda existe e ainda tem monetização. É uma vergonha que o Google continue monetizando mentiras. E o outro se chama Doutor News. Esses 4 canais estão desmonetizados no YouTube. Eu não sei como o YouTube ainda paga para eles terem publicidade no site deles. São sites de fake news, eram exclusivamente de fake news, mas aí o bolsonarismo foi se adaptando e eles começaram a fazer o seguinte: eles colocam 8 notícias verdadeiras e uma bem fake. E aí fica aquilo, 8 são verdadeiras, a pessoa acaba acreditando. Nessas 8 verdadeiras, em pelo menos 7, eles colocam uma narrativa completamente bolsonarista, mesmo se o fato ocorreu, mas eles colocam ali uma narrativa bolsonarista no meio. Mas a última tem ali imparcial e sempre tem uma ali que é completamente fake, completamente inventado. Esse é o modus operandi do bolsonarismo. Mais do que isso, o Alexandre de Moraes mandou o Twitter identificar 28 perfis, e alguns deles vão sair do ar nos próximos dias, que estão fazendo parte de um mega esquema de fake news. Eu falei aqui faz uma semana, o PT identificou um mega esquema de fake news, com mais de 47 perfis do Twitter, com canais do YouTube e tudo mais. E esse mega esquema de fake news foi denunciado ao TSE. Agora, desses 47 perfis, pelo menos 28 aí estão com problema. Entre eles tem o Carlos Bolsonaro, tem o Flávio Bolsonaro, o Mário Frias, tem o Fábio Farias, tem vários bolsonaristas, vários influenciadores bolsonaristas. Por quê? Porque de acordo com o PT, e aí na decisão o Alexandre de Moraes mostrou que isso foi comprovado, esses perfis, eles usam sistematicamente fake news para manipular o eleitorado. Só que não é uma coisa apenas, não, eles estão disseminando fake news, já é errado? É, mas eles fazem de uma maneira sistemática, que é o seguinte: eles sempre abordam os mesmos temas nos mesmos dias. Então, o tema de hoje é ligar o Lula ao PCC. Aí começaram com a fake news de Lula e Marcola, todos eles ao mesmo tempo. E esses 4 canais do YouTube também. Então, todos eles atacam em bloco, no mesmo tema. Aí, enquanto a esquerda está se defendendo daquilo, eles já vão para outro tema. Por quê? Porque aquele vai viralizar. Aquele que eles já atacaram em bloco vai começar a viralizar nas redes bolsonaristas, nos grupos evangélicos. Aí, enquanto o PT está tentando desfazer o problema, ele já vem com outro problema, vem no outro. Aí no dia seguinte, outro, aí outro, e sempre em bloco. É diferente de como atuam as redes de esquerda. Você vai no Twitter de esquerda, você pega 30 aleatórios ou não aleatórios, pode ser todos petistas ou não, aí você pega as publicações. Dificilmente você vê que eles, no mesmo horário e no mesmo dia, começaram a falar do mesmo assunto. Há assuntos que viralizam, aí todo mundo começa a falar, mas se você pegar, um começou aqui, o outro depois de outro tempo, o outro ainda está falando da coisa de ontem, o outro ainda está falando de uma coisa que não tem nada a ver. Lá não, no bolsonarismo não, é organizado. Vamos todo mundo falar aqui de Lula PCC? Pá! O assunto do dia é só esse, não se fala de mais nada. Tem um outro post aí perdido sobre outro assunto, mas o foco é naquilo. Na esquerda não tem isso. Então o Alexandre de Moraes já mandou e a coisa vai ficar bem feia para esse pessoal. Porém, o Bolsonaro, em desespero, está tentando contra-atacar. O Bolsonaro mandou que vários perfis, inclusive eu, Thiago, tirem do ar o vídeo em que ele assume que é pedófilo. Então, querem que ele tire do ar aquele vídeo, custe o que custar. Então eu peço para você que você vá lá no meu TikTok ou no meu Twitter e que você baixe esse vídeo e compartilhe em todos os grupos, mas pelo amor de Deus, não fica compartilhando só em grupo de esquerda. O que eu mais vejo é gente de esquerda que vai lá e acha que está ajudando muito, mas não está. Você está perdendo tempo. Que é o quê? Compartilhar em... Eu compartilhei em 20 grupos, todos são de esquerda. Você só compartilhou para dentro da bolha, você não ajudou em nada. Você tem que compartilhar para fora da bolha.
Cada 2, 3, 4 grupos que você compartilha de fora da bolha que consomem esse conteúdo equivale a mais de 50 de esquerda que você coloca. Nos grupos de esquerda as pessoas já sabem, as pessoas já vão votar no Lula. Não vai mudar nada, você não muda o voto de uma pessoa. Então compartilhe para fora da bolha, baixe e compartilhe para fora da bolha. Eu vou te explicar aqui o desespero do Bolsonaro. O Bolsonaro chamou lá a Michelle com uma cara de bunda, mas uma cara de bunda da Michelle. Olha, vou falar, ela é uma péssima atriz, eu tava vendo... Um cara que é diretor de cinema, ele estava analisando a atuação da Michelle e falou fraca. Bolsonaro foi ao lado da Michelle e da embaixadora fake da Venezuela para falar desculpa para as venezuelanas. É uma nova narrativa dele que a esquerda está caindo como um patinho. Eu fico abismado. E quando eu digo esquerda, é gente da própria campanha do Lula disseminando a narrativa do Bolsonaro. Que não é uma narrativa muito favorável a ele, mas é muito menos desfavorável do que a narrativa original. Eu vou te explicar isso antes, eu peço um segundo que você se inscreva aqui, que aqui a gente vai pra cima desses bandidos. Aqui a gente não para, ó. Aqui há 4 anos existe o Plantão Brasil, 4 anos todos os dias indo pra cima deles. Um segundinho aqui, inscreva-se. Agora falar do Bolsonaro. A narrativa do Bolsonaro no caso das venezuelanas é a seguinte. Ele foi lá ao lado da Michelle Bolsonaro, eu vou te mostrar aqui um vídeo que é só a parte da Michelle Bolsonaro. Enquanto ele fala, olha a carinha da Michelle. Olha a carinha dela. Carinha de bunda dela. Sabe por que ela tá com essa cara de bunda? É que ela sabe que ele tá mentindo. Ela sabe que ele trai ela com criancinhas. É isso que ela sabe. Criancinhas não, adolescentes, né? De 14, 15 anos. Ela sabe disso. Ela sabe que ele está falando de assuntos distintos. Olha só o que bateu o desespero no Bolsonaro. Já eu volto para o assunto das fake news deles. Que eles estão tentando censurar agora a mim e a mais 20 pessoas lá no Twitter para deletar os vídeos. O Bolsonaro falou que ele foi numa comunidade, ele estava de moto, ele estava andando, ele passou, voltou, pintou um clima, ele voltou. Tinham meninas ali de 14, 15 anos, depois de pintar um clima entre ele e elas, ele voltou, pediu para entrar na casa delas. Entrou na casa delas, tinha 20 meninas de 14, 15 anos, prostitutas. E você fala do Bolsonaro, não sou eu, Thiago, falando. Esse é o vídeo que o Bolsonaro tenta censurar. O que fez o Bolsonaro? No mesmo dia, com a ajuda de alguns veículos da grande mídia, ele achou um vídeo dele em que ele, em 2020, veja bem, ele não cita quando, mas ele achou um vídeo de 2020 em que ele entrou na casa de venezuelanas adultas, que fazem parte de um projeto social. Ok. Aí, qual foi a narrativa dele? Falar que, na verdade, ele está falando daquele dia. Por quê? Porque aí não é mais pedofilia, é só fake news. Fake news o bolsonarista gosta. Fake news, o cidadão despolitizado não está nem aí para fake news. Eu vou te falar, saia da bolha. O cidadão despolitizado não está nem aí para fake news. Inclusive, ele acha que a esquerda dissemina tanto quanto o Bolsonaro. É verdade. Inclusive, a grande mídia ajuda nisso. Vamos lembrar que lá no debate da Band teve uma pergunta da jornalista para o Bolsonaro e para o Lula, que ele equiparou as fake news do Bolsonaro com fake news do Lula. Ela equiparou os dois. A grande mídia faz esse papel de equiparar os dois. Parece que os dois lados estão disseminando fake news. Como se não fosse um lado com muito financiamento, muito dinheiro roubado, disseminando fake news ostensivamente desde antes da eleição de 2018, e outro lado que está se defendendo. Não, a mídia equipara. Então o cidadão despolitizado não está nem aí para fake news. Aí qual é a narrativa do Bolsonaro? Não. Eu me confundia, eu não sabia que era um projeto social, elas estavam lá arrumadas para fazer o cabelo, não sei o que, eu não sabia, eu achei que eram prostitutas, tal. Só que ele repetiu a mesma história em 3, 4 ou 5 entrevistas. E em todas elas ele dizia que eram prostitutas menores de idade. E num projeto social não tinha nenhuma menor de idade. A única menina menor de idade que tinha lá era a filha da dona da casa, que não fazia parte do projeto. Todo mundo que estava arrumado eram adultas. Adultas. 25, 24, 26, 30 anos de idade. Aí você fala, pô, peraí. Ele está falando de dias diferentes. Sabe por que ele está falando de dias diferentes? Porque na live em que ele fez na casa dessas venezuelanas, que ele está tentando falar que está falando desse dia, ele abre a geladeira dela e ele diz que essa é a geladeira mais cheia que ele já encontrou nessa comunidade, que as outras todas que ele abriu estavam bem mais vazias que essa. Ele fica até meio assim. Quer dizer, ele já abriu outras geladeiras naquela comunidade, ele já entrou lá em outras casas. Porque naquele dia daquela live, não foi uma live, ele estava lá transmitindo, a CNN transmitiu. Naquele dia ele só entrou em uma casa e ficou lá 5, 10 minutos, fez lá o discurso dele contra a Venezuela, contra o comunismo e saiu. E a esquerda cai direitinho na narrativa dele, fala, o Bolsonaro está mentindo sobre as venezuelanas. Não, o Bolsonaro é pedófilo, é isso, não tem outra narrativa possível. A esquerda cai, mas cai como um patinho.
E aí o Bolsonaro agora quer censurar o vídeo. Por quê? Porque aí prevalece a narrativa dele. Porque se você esquecer das palavras que ele disse no vídeo, você vai começar a achar que realmente ele estava simplesmente disseminando fake news contra as venezuelanas. O que para a esquerda é um negócio assim, nossa, estava disseminando fake news. Mas para o cidadão comum, despolitizado, que não sabe se vai votar no Lula, no Bolsonaro ou em ninguém, ou que está indeciso se vota no Lula ou não, está indeciso se vota no Bolsonaro ou não, para esse cidadão, fake news contra venezuelanas não é nada. Não estão nem aí. Mas nem aí mesmo. E a esquerda cai. É incrível como eu vejo a esquerda cair nessas. Continue disseminando, saiba de uma coisa. Mais de 60% dos evangélicos não viram o vídeo do Bolsonaro pedófilo. Mais de 60% dos católicos não viram o vídeo dos bolsonaristas invadindo a Basílica de Aparecida. Deles ali tentando fechar, inclusive, a sacristia e falando que se não parar de tocar o sino, a gente vai invadir aqui, não vai ter segurança que vai nos segurar. Não viram, não viram. Os poucos que viram, como não é uma coisa que está sendo uma enxurrada disso, os poucos que viram acabam achando que é fake news. A gente tem que fazer uma enxurrada disso. O que as fake news do Bolsonaro colam? Porque elas chegam por todos os lados. Aí o cidadão não vê isso uma vez ou duas, ele vê isso centenas de vezes. Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Então a esquerda tem que continuar por vários dias, né? Ah, nossa, fizemos nossa parte por 2 dias, vamos mudar de assunto? Não, esse é o assunto que o Bolsonaro não quer que seja tocado. O Bolsonaro, eu vou falar uma coisa, os bolsonaristas já tentaram censurar o Planta Brasil, ó, dezenas de vezes. Eu já levei dezenas de processos pedindo todo tipo de dinheiro que você já pode imaginar. A primeira vez que o Bolsonaro, campanha dele, usando o nome dele, que isso ele nunca faz, ele usa os deputados dele, ele usa os influenciadores dele. Ele não faz isso diretamente, o serviço sujo ele não faz direto, serviço da censura, usa um ministro como com lista contra detrator, mas a única vez que o próprio Bolsonaro pediu para censurar uma coisa que eu fiz foi nesse vídeo. Tem uma entrevista do Bolsonaro dizendo que foram as piores 24 horas da vida dele, quando aquilo vazou. Se ele está falando isso, por que a gente está mudando de assunto? Pois bem, voltamos agora ao TSE. Eu não sei se o TSE vai censurar, porque o TSE censurou o vídeo a campanha do Lula na TV falando sobre aquilo. O Alexandre de Moraes censurou. Censurou completamente. Lula não pode mais mostrar aquilo na TV. Mas nós não estamos censurados. Quando Alexandre de Moraes censurou o Lula, boa parte da esquerda parou de falar sobre o vídeo também. Você não está censurado, você pode continuar falando. Pois bem, aí chegamos ao Brasil Paralelo. A gente vê que o TSE, isso aí do Alexandre censurar o Lula, sabe para quê? Para tentar fazer uma meia-culpa com os bolsonaristas, para falar, olha, tá vendo? Eu bato pros dois lados. É coisa de juiz que... Pois bem, foram para cima do bolsonarismo, que ali sim tem um esquema de fake news muito bem financiado. O TSE também proibiu o Brasil Paralelo de fazer propagandas. O Brasil Paralelo faz propaganda em tudo quanto é canal do YouTube, no Google, no Facebook, em tudo quanto é lugar, e são sempre propagandas pró-Bolsonaro. Se vocês não fazem parte da campanha, vocês não deveriam fazer propaganda. Parabéns, Alexandre Barrichello, parabéns, viu? Depois de 60 dias de campanha, proibiu os caras. Parabéns. Antes tarde do que nunca, então parabéns. Tá, o Alexandre também proibiu a divulgação de um filme do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo ia fazer um filme sobre o atentado do Adélio. É engraçado, o YouTube, aí não é o Alexandre não, é o YouTube. Essa plataforma aqui onde você está me assistindo me censurou o 247, o Clique Político e mais de 10 canais de esquerda. A gente não pode falar sobre o atentado de Juiz de Fora de 2018. A gente não pode falar. Eu não posso falar aqui a minha opinião, viu? Eu estou sob censura. O YouTube mandou um e-mail dizendo que o canal será deletado para sempre. Aí vai vir ai, Thiago, deleta o canal que a gente curte o outro. Não funciona assim. Sim, desculpa, não funciona assim. Você deleta um canal com 1 milhão de inscritos, você cria outro, para chegar a 1 milhão vai demorar 3, 4 anos. Não funciona. A censura deles é muito efetiva, nesse caso, é censura do YouTube. Mas o Brasil Paralelo pode. O Brasil Paralelo pode lançar um documentário com fake news na semana da eleição. Bom, não pode mais porque o TSE falou, ó, esse documentário pode ser lançado qualquer dia a partir do dia 31 de outubro. Antes da eleição não pode porque ali, obviamente, vai ser uma peça de campanha política. Vocês não são parte da campanha, vocês não podem fazer peça de campanha política. Pois bem, agora a extrema-direita toda está falando que é censura, que é isso, que é aquilo. Pois bem, a coisa tá ruim para eles porque é um mega esquema de fake news que foi agora desbaratinado, que não vai mais conseguir fazer tantos estragos, pelo menos até o dia da eleição. Isso é ruim para o Bolsonaro, porque é assim que ele conseguia manter o eleitor antipetista mais propenso a votar nulo ou a não votar em ninguém, que é isso que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro quer que aquele pessoal que foi alienado, que foi completamente manipulado pela Globo, pela grande mídia durante muitos anos,
contra o PT, ele quer que esse pessoal não vá votar, porque ele sabe que se esse pessoal acabar tendo simpatia pelo Lula, pelo PT, esse pessoal acaba indo votar no Lula. Então melhor para ele que não votem em ninguém. Essa é a estratégia do Bolsonaro para tentar aumentar a abstenção e o número de votos brancos e nulos no segundo turno. Dá certo essa estratégia? Dá muito certo. Eles estão conseguindo neutralizar, conseguiram também no primeiro turno e agora no segundo turno também conseguiram neutralizar boa parte disso. O que está sendo um problema para o Bolsonaro é que está vindo escândalo atrás de escândalo do Bolsonaro justo na pauta que ele não poderia ter escândalos, que é a pauta dos costumes. A única sorte do Bolsonaro é a desorganização da esquerda. Essa desorganização passa muito nas redes sociais. Passa muito pela campanha do Lula não ter uma organização disso. Você vê que a campanha do Bolsonaro vai atacar em bloco, tudo mais, com fake news. A gente tem a verdade, não precisa de fake, que a verdade já é tão ruim pro Bolsonaro que não precisa inventar. Só que não tem essa organização. É cada um por si. É cada um por si sem apoio nenhum, viu? Nossa! Quantas vezes você já viu o perfil do Lula divulgar o Plantão Brasil? 0. Quantas vezes você já viu o perfil do Lula divulgar o 247? 0. Quantas vezes divulgou o Clique Política, o Portal do José? 0. É isso. Antes de 2018 e durante os últimos 4 anos, o Bolsonaro divulgou ostensivamente, sem parar, todos os influenciadores bolsonaristas. Eu lembro que quando o Plantão Brasil tinha uns 400 mil inscritos, veio um influenciador bolsonarista, ele era novo, ele tinha uns 4, 5 mil inscritos, e ele disseminou fake news contra mim. A gente estava fazendo outdoors na época, e ele mentiu. A partir do momento que o Bolsonaro descobriu aquele cara, esse cara foi eleito deputado federal. Sabia? O cara foi eleito deputado federal. O Thiago nunca teve apoio de ninguém, estamos aqui com quase 1 milhão de inscritos. Não só o Thiago, nenhum outro youtuber de esquerda nunca teve apoio de ninguém. Estamos aqui com quase 1 milhão de inscritos na raça, sem apoio de ninguém. Quando fui candidato, levei uma rasteira bem levada e de alguém, não foi do partido, é de uma pessoa no partido, não sabemos ainda quem é, tenho aí minhas desconfianças. Tá. Já o bolsonarista não, ele foi impulsionado, ele já está com quase 1,5 milhão de inscritos, um alcance muito maior do que eu, ou qualquer outro canal de esquerda. O Bolsonaro não para e ele recebeu um baita de um dinheiro de campanha do PL para fazer uma mega campanha para deputado, foi um dos deputados mais votados lá do estado dele. Essa é a diferença do bolsonarismo para o petismo. Vai mudar agora, há 10 dias da eleição? Era para o Lula ter ganho no primeiro turno se o pessoal tivesse feito direitinho, porque faltou bem pouco para ganhar no primeiro turno. Agora, no segundo turno, o risco é muito maior porque as medidas eleitoreiras do Bolsonaro, que gastou aí valores atualizados em 375 bilhões em medidas eleitoreiras que acabam ou no dia 1º de novembro ou no dia 1º de janeiro, ou seja, é eleitoreiro mesmo, é só para eleição. Essas medidas vão fazendo efeito semana após semana. Então, hoje, essas medidas fazem muito mais efeito do que faziam 2 semanas atrás. Daqui uma semana vão estar fazendo muito mais efeito do que estão fazendo hoje. Esse é o problema, esse é o risco do Lula. As pesquisas mostram aí que está bem apertado no segundo turno. A ver, continuemos na campanha e vamos para cima, a gente precisa salvar o Brasil dessa desgraça. Falou!